Bom, queridos, aqui estamos como um pequeno povo muito infeliz, e é claro que muitas vezes a gente não consegue, expressar essa grande alegria. Mas enfim, a mensagem de hoje fala sobre adoração. Vai haver os contratempos nesse trajeto, mas o nome de Deus tem que ser exaltado. Foi falado um pouco aqui na oração, no momento de oração, porque é um momento específico para nós apresentarmos nossos pedidos, os problemas, as alegrias, as tristezas. Já oramos, já intercedemos, porém agora nós vamos falar daquilo que é mais importante ainda, que é a adoração. Nós temos a imensa alegria de poder termos essa responsabilidade de, como representantes de Cristo aqui na Terra, tanto como líderes e como adoradores, promover o melhor que Deus quer receber. E não é fácil, falarmos sobre adoração. Porém, foi anunciado, já foi preparado, como foi dito, pessoas foram preparadas para estar aqui, para complementar esse momento de adoração, mas já tivemos aí esse contratempo no primeiro culto, e vamos continuar orando para que Deus desperte esse desejo, esse interesse no coração dos seus adoradores e seus filhos, da sua igreja. Nós também podíamos escolher ter ficado em casa, por causa da chuva. Ou quem sabe porque temos parente, ou porque ainda estamos no clima de ano novo. Mas que bom, escolhemos estar aqui, mesmo contra a vontade, escolhemos estar aqui, porque é assim que Deus fala com a sua igreja, é assim que Deus fala com o seu povo. Os que estão, recebem, saem abençoados. Os que não estão, seja lá qual for o motivo, Deus entende, Deus sabe, Deus vai agir. Mas o importante é que nós estamos aqui e que não paire sobre nós essa tristeza de ter que falar para um grupo maior de pessoas. No próximo sábado nós estaremos aqui, com a graça de Deus, se assim estivermos com vida. E nós teremos como o orador, que trará a mensagem, o meu irmão, do qual ele escolheu também um tema importante para a igreja, que é o sonho de Deus para a sua igreja. Então hoje nós já vamos continuar em oração, nós vamos para casa orando ao longo desses dias, até o sábado, para que realmente Deus prepare a mente da sua igreja, do seu povo, para que possamos ouvir qual é o sonho de Deus para a igreja dele. E depois no domingo nós vamos ter aqui um querido irmão também, que é o irmão João, conhecido como João Pastel, ali de Sumaré, e ele trará como título Santidade e Reverência. Um tema também forte e importante, para a nossa igreja. Vamos orar então por essas duas pessoas, o meu irmão, como representante aqui do ministério pessoal, e o nosso irmão João Pastel no domingo, como representante do Desbravadores, como líder de Desbravadores e como diácono para esse próximo ano. E as demais, os demais membros, os demais responsáveis por cada área da igreja, que nós estejamos em oração para que realmente esse ano de 2020, enquanto estivermos vivos, nós fazermos mais e melhor para Deus. Querido, a adoração. A adoração, ela se divide no meio cristão. É um assunto assim, como todos os outros assuntos que a palavra de Deus apresenta para nós, é difícil, não é fácil. Cada um tem a sua conclusão, cada um tem a sua opinião. Mas eu me alegro, eu estou feliz, e vocês viram aqui que o púlpito está bem representado aqui com literatura, e eu agradeço a Deus por aceitar esse desafio de ser um representante da literatura cristã. E eu já tenho pedido a Deus, desde quando fui escolhido, para que realmente Deus me ajude a estudar mais, a ler mais, a dedicar mais tempo. E eu estava falando com o Elder, nós estávamos conversando aqui antes do culto, e ele explicando também a alegria que ele está tendo de poder estar estudando mais, de poder estar encontrando em certas literaturas aquilo que está ajudando a vida dele. E eu disse a ele, Elder, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós buscarmos a comunhão com Deus, mais nós vamos crescer. Mais nós vamos ser protegidos, mais nós vamos ser moldados pelas mãos de Deus. Às vezes nos contentamos apenas com um tempinho na lição,
um tempinho na oração, um tempinho na Bíblia, e aí dedicamos um tempão para o mundo, trabalhando, correndo. E para Deus a gente sempre tem um pouquinho. E o que acontece com a vida desses que assim o fazem? A vida espiritual é assim, é um pouquinho santo, é um pouquinho de verdade, mas um montão de mentira, um montão de coisas erradas. Então nós precisamos. Então eu tenho a alegria de apresentar a vocês um dos materiais que vamos usar ao longo deste ano, entre os cultos que nós vamos ter, que é o Manual da Igreja. No sábado que tivemos a nossa reunião do Fiel, no domingo que tivemos, nós líderes, eu, o Helder e o Carlos, como parte do ancianato, nós recebemos um convite, um apelo para sermos os guardiões desse material, dessa ferramenta importante que a igreja tem, que é o Manual da Igreja. O Manual da Igreja não tem nada fora da Bíblia. O Manual da Igreja não tem nada feito pelo homem, mas é de Deus. E nós louvamos a Deus por participar de uma igreja que tem uma organização, uma igreja que tem uma ordem, uma igreja que tem um cronograma. Não é de um homem, o fulano de tal é o dono da igreja A, o fulano tal. Não, a igreja adventista não tem um dono aqui na terra, ele tem um dono lá no céu, que é Cristo Jesus. Ele é o fundador da igreja. E ele deixou algumas normas, algumas orientações tiradas da Bíblia. E às vezes o manual é melhor porque o manual ele já trata de assuntos específicos. E que muitas vezes os membros têm medo. E aí empurra para o ancião. Vamos chamar o ancião para resolver esse problema? Passa para o ancião. Chama o pastor. Mas e você que é um adorador? E você que é um discípulo de Cristo? Então nós estaremos estudando esse material. Outro material maravilhoso é o Guia para Anciãos, revisado em 2013. E o manual já é de 2015. Sabe, você mesmo que não é um ancião, você pode ter esse desejo de, olha, eu quero ler o manual do ancião, eu quero saber o que o ancião faz, qual que é o dever dele na igreja. E não o ancião aqui tem que ficar falando. E parece que muitas vezes nós queremos mostrar que nós somos os donos da igreja, mas estude esse material. É tirado da Bíblia, é tirado do Espírito de Profecia. Outro material maravilhoso que nós vamos estar utilizando na igreja também, que envolve adoração, é Música, sua influência na vida do cristão. Esse é um material tirado do Espírito de Profecia, da irmã Ellen White. E depois o mesmo material, que é Música na Igreja, Aspectos Teológicos, Critérios e Orientações, que é do Daniel Oscar Plank. É um outro material maravilhoso também para ser usado, para ajudar a igreja. Pode cantar essa música? Não pode. Mas está usando aquela música, enfim. Um outro material maravilhoso, eu creio que esse todos deviam ter, é do irmão Lourenço Gonzalez, que é Assim Diz o Senhor. Às vezes nós gostamos de pregar e às vezes nós procuramos mensagens aqui, mensagens ali, mas a melhor mensagem que nós podemos pregar é o que está na palavra de Deus, onde nós podemos dizer assim diz o Senhor. Não é assim diz o Eliezer, não é assim diz o Carlos, o Helder ou o pastor, ou a igreja adventista. Assim diz o Senhor. E o outro material maravilhoso que é para toda a família ao longo desse ano é a meditação por Zinaldo A. Santos, de coração a coração. Então está aqui. E eu, ao longo desse ano, terei essa responsabilidade de ler trechos do manual, de tantas outras coisas que nós vamos estar a cada culto falando um pouquinho, que é sobre aquilo que Deus espera de nós. Queridos, o tema do ano, como foi dito, é o destaque da nossa agenda ao longo desse ano. Faça mais e melhor para Deus. Sabe, às vezes é triste quando você vem à casa de Deus e diante da adoração, nós então começamos a ler algumas coisas, começamos a falar algumas coisas daquilo que Deus espera que nós façamos. E as pessoas, ao invés de receber com alegria, elas recebem com crítica, elas acham que nós estamos querendo influenciar, queremos que elas nos vejam como modelo, que nós estamos querendo pôr o dedo na vida delas. Queridos, não é verdade. Deus ele sempre vai levantar homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens para transmitir a tua vontade, para falar aquilo que Deus deseja. Em casa eu sempre falo ali, nos cultos que nós fazemos, eu sempre falo, qual é a diferença do papai falar e Deus falar? O que vocês veem de diferente?
E aliás fala, não tem diferença. Eu falei, então, se às vezes eu falo e às vezes soa como arbitrário ou uma pessoa que quer impor uma forma de se vestir, um ornamento, uma pintura, uma comida e aquela coisa toda, mas é o que Deus fala. Tudo o que fizermos, façamos para a honra e glória de Deus. Só que assim, queridos, a forma de interpretarmos as palavras que Deus nos dirige, cabe a nós. E eu posso receber essa advertência, faça tudo para a honra e glória de Deus, eu posso entender da minha forma, mas não é isso que Deus espera. Deus quer que nós, o que mais predomina na vida do cristão? É a conduta, é a alimentação, é vestimento. Então eu vou buscar informação. Eu não posso apenas pegar esse versículo, faça tudo para a honra e glória de Deus, e pronto, acabou. Então agora, se eu tenho que fazer tudo para a honra e glória de Deus, então eu posso comer isso, porque na minha opinião está agradando a Deus, mas não é isso que Deus quer. Deus ele deixa ali, olha, faça tudo para a minha honra e para a minha glória. Quer comais, quer beber, quer vestir. Então agora eu preciso buscar. Eu quero cantar. Eu gosto de cantar, mas ficam as opiniões. Puxa vida, eu tenho um material maravilhoso aqui. Música na igreja. Essa vai ser a minha ferramenta para que eu possa realmente buscar como eu posso adorar a Deus através da música. E aqui não é um livro de um homem que vai te explicar o que Deus espera, mas aqui tem citações do Espírito e Profecia, tem versículos bíblicos e tem opiniões de pessoas que estudam a música, a adoração. Mas fica a pergunta, quantos estão investindo na sua vida espiritual? Quantos não fizeram promessa ontem e hoje já começou totalmente errado? Viu como é fácil a gente cair nas garras do inimigo? Quando a Bíblia fala, olha, vigiai e orai. Não é assim que Deus diz? Vigiai e orai. Mas o que nós fazemos? Ficamos de perna para o alto. Ficamos tranquilos. Mais um ano. Querido, se você já não começou a sua vida certa com Deus no primeiro dia, não é no segundo, no terceiro e na metade do ano que você vai fazer. Se você já deu brechas para falhas e faltas, é assim que vai ser a sua vida. Mas também não vamos alimentar um sentimento de que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Prova disso? Olhe para trás. Olha os bancos que estão atrás de você. Aonde estão os adoradores? Aonde estão aqueles que concluíram um ano falando um monte de coisa da boca para fora? E não foi de coração. Não foi de raciocínio. Foi coisas que o ser humano está acostumado, da boca para fora. E Deus diz, cuidado com o que você promete. É melhor que você não prometa. Porque se você prometer, eu vou cobrar. Em Eclesiastes, Deus diz, jovem, pule, cante, namore, se divirta, faça tudo o que diz o teu coração, mas lembre que naquele dia eu pedirei contas de tudo que você fez. Será que é isso que as pessoas se preocupam? Ou só se preocupam em que Deus disse, não, está lá na palavra de Deus, ele pediu para me pular, ele pediu para me curtir a vida. Mas o que ele disse no final? Lembra-te que o Senhor pedirá conta de tudo que você fez. Como homens e mulheres chamados por Deus, nós temos em nós aquilo que impede e atrapalha de realmente sermos verdadeiros adoradores. Se chama pecado. Queridos, há coisas que só quem vive e quem passa é que sabe dizer. Sabe? Aquele que aconselha aquela pessoa que foi traída pelo marido, ou o marido foi traído pela esposa. Sabe aqueles conselhos? Olha, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A pergunta é, você já foi traído? Você namora? Você já foi traído pelo namorado ou a namorada? Não. Então não fale. Você é casado? Sou. Já foi traído? Não. Então não fale. Você não sabe o que é. E às vezes você quer pôr, olha, a Bíblia diz assim, meu irmão. Olha, você tem... Peraí, você foi traído? Então não fale. Ah, porque quando você é roubado, você não pode reagir. Você já foi assaltado? Não. Então não fale. Você não sabe o que é ser assaltado. Você não sabe o que é ser traído.
Você não sabe o que é enterrar um ente querido? Então não fale. Irmão, levanta a cabeça, tenha força. Você já perdeu um filho? Não, então não fale. Você não sabe o que é. E essa situação de pecado é o que mais atrapalha de sermos verdadeiros adoradores. Porque eu tenho a minha forma de adorar, eu tenho a minha forma de pregar, eu tenho a minha forma de falar para as pessoas lá fora, você tem a sua, o outro tem a dele, mas o importante em tudo isso é o que Deus quer de nós. Eu admiro pessoas que entram no ônibus e logo pela manhã dá um bom dia para todo mundo. Eu vivenciei isso, uma experiência há um tempo atrás, quando trabalhava em Campinas, e eu ficava ali pensando, Senhor, por que eu não faço o que esse homem está fazendo? Com certeza ele não é da minha igreja, mas ele está fazendo o que eu deveria fazer. Jesus instituiu a sua igreja para pregar o evangelho, mas muitas vezes nós gostamos apenas de viver no evangelho, mas não gostamos de pregar o evangelho. E todo dia ele entrava, bom dia, meu nome é Davi, eu sou um mensageiro do Senhor, e nessa manhã eu tenho uma mensagem especial para você. Aí uns lá no fundo falavam, ixi, aquele homem de novo. Aí outros já botavam o fone do celular, já botavam a cabeça no vidro e já fechavam o olho. E eu começava a olhar cada um ali no ônibus lotado. Todo dia aquele ônibus era lotado. E parece que ele pegava o ônibus de propósito naquele horário. Porque 2 pontos depois todo mundo descia. Tudo bem que ele andava, era ali na Uruzimbo Maia, então da onde ele pegava ali da Avenida Brasil até a Norte Sul, realmente são bons quilômetros para andar. Mas todo dia ele pegava. E sabe, ele não abria a Bíblia não. Ele falava assim, e ele ia andando até chegar na catraca, bem devagarzinho. E ele falava, olha, hoje o Senhor tem uma mensagem que está lá em João, capítulo 8, versículo 32, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você se sente preso por alguma coisa? E lá ele começava, e eu falava, Senhor, que vergonha, nossa. E são assim, pessoas que têm o seu estilo de adorar a Deus, têm a sua forma. Muitos gostam de servir a Deus assim, quietinho, fechadinho, sem divulgar muitas coisas. Outros já gostam de ficar, glória a Deus, aleluia! Oh, Deus é tremendo. E cada um tem um jeito. Nós passamos aí na igreja, eu estou lendo um outro material interessante também, que nós vamos ter oportunidade de discorrê-lo ao longo desse ano. Ele tem como título como 7 erros, né? Ou erros, acho que ficou em casa, que os adoradores devem evitar. Ah, está aqui. Esse livro. Erros que os adoradores devem evitar. E olha só o que ele diz aqui, nessa parte. Adorar a Deus, louvar a Deus, é muito mais do que dizer aleluia e glória a Deus. Ou eu te louvo. Não significa apenas gritar para dizer que é pentecostal. O louvor precisa ter propósito, deve estar ligado em algum efeito. Daí o salmista ter dito, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Salmo 150, versículo 2. Louvar e adorar denota mostrar ao Senhor por que o enaltecemos, reconhecendo os seus atos poderosos. Temos feito isso? É a pergunta que esse pregador aqui diz. Como estamos adorando a Deus? O que mais tem acontecido aqui no nosso convívio é reclamações de que realmente a igreja ela não está andando como deveria. Aí temos medo de falar. E aí as mensagens são preparadas e de repente a igreja decide não estar presente nessa hora. Aí às vezes parece que nós estamos falando aqui com a parede, porque só nós aqui não vai ser possível de mostrar à igreja o que deve ser realmente uma adoração. Mas não importa. Hoje nós estamos aqui porque Deus quer falar com a gente. Amanhã é outro dia. Temos aqui temas importantes que foi falado, o sonho de Deus para a igreja, santidade, reverência, enfim, muitos vão escapar. O inimigo vai fazer com que muitos não estejam aqui para ouvir. Mas nós hoje temos essa responsabilidade como adoradores de Cristo. Voltar para a nossa casa, incomodados, tristes,
e preocupados como adoradores. Porque se sairmos daqui tranquilo, glória a Deus, Deus falou comigo, amém. Não, peraí, dentro da sua casa, a adoração continua. E no trabalho, e na rua, a adoração continua. E o problema da igreja é entender que eu venho aqui adorar e glorificar a Deus e esqueço que lá fora eu sou um adorador. Aqui eu pareço bonitinho, de terno e gravata. Aí lá fora eles vão ver aquele mesmo adorador sem camisa, andando quase sem roupa, ou no portão da sua casa, ou na rua, ou, com exceção, no esporte, né? Olha só que interessante. Eu me lembrei, enquanto estava preparando essa mensagem, durante esses dias, eu me lembrei ali onde eu morei, em Campinas. A nossa rua era composta ali por pessoas que eram de outras denominações. E sempre na hora de nós nos recrearmos ali, jogar bola, vinha alguns desses coleguinhas que era dessa igreja. E eu era muito terrível na minha época de jovem. Eu era terrível, eu gostava de afrontar mesmo, eu era abusado. E ali chegava, eu já começava a chamar os colegas, falei, olha lá, olha o crentinho lá. E ele vinha, tadinho, todo sem jeito. E muitas vezes ele ficava só no poste, ele não vinha até nós. Por quê? Ele já recebia essa repreensão. E muitas vezes eu falava, ô irmão, você vai jogar bola, mas vai jogar de calça? O que é isso e tal? E ele ficava sempre quietinho, ele não falava nada. E às vezes eu afrontava, falava, não é pecado você jogar bola de short, meu irmão. Vem cá e tal. Aí ele dava meia volta e ia embora. E por muito tempo ia assim. E às vezes quando eu chegava do serviço, atrasado, né? Eles já estavam jogando bola. E lá estavam eles. Aí ele falava, por que você vai jogar bola se você não põe short? Você só fica usando calça? E eles não respondiam. Eles ficavam quietos. E eu provocava. Não tem nada a ver, rapaz. Tem que... Aí hoje, com 44 anos, né? Que eu vou completar, se Deus permitir agora, em março. Queridos, nós fazemos a avaliação da nossa vida e nós vemos o quanto nós nos enganamos diante das nossas opiniões. Nós erramos. Quando nós deixamos de ficar conectados à videira que é Cristo Jesus, e Ele diz, aqueles que estão conectados a mim darão frutos, mas aqueles que não estiverem, não vão dar frutos. E um ramo, uma árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada ao fogo. E muitas vezes nós temos medo de falar isso e dividir essa experiência com os nossos irmãos. Querido, se você continuar assim, vai se perder. E às vezes queremos deixar que as pessoas, elas decidam por si mesmas as suas decisões quanto ao seu estilo de adoração, que é o tema de hoje, a adoração. E hoje nós sabemos que a adoração ela envolve sérios fatores. Às vezes eu acho que essa roupa é a minha melhor roupa para que eu possa adorar a Deus. Outros acham que ele pode vir de uma roupa diferente, pode vir de tênis, de calça jeans, de camiseta. Outros acham que para adorar a Deus e tem um padrão, arrepia o cabelo, outros já faz um risquinho. Para outros, a adoração não pode ter esse tipo de estilo de cabelo, tem que ser um estilo, né, decente, correto. Outros acham que eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que ter a saia cobrindo os pés, outras já acham que tem que ser na canela, outras já acham que pode ser um pouquinho para cima do joelho. Outros acham que pode ser uma camisetinha sem alça, outros tem que ser com alça, outros acham que não pode mostrar o busto, outros acham que não tem nada a ver, outros acham que um esmaltezinho não tem problema, outros vão além, não, acham que tem que ter uma florzinha, não tem problema. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? Nós sempre procuramos um padrão para poder adorar a Deus e nós somos responsáveis por não ter a harmonia dentro da casa de Deus. Nós somos responsáveis. O que Pedro diz para nós? Olha, se você vai se tornar uma pedra de tropeço, é melhor que não faça. Não é isso? Mas o que nós respondemos? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é o fulano que paga as minhas contas. Então eu vou adorar a Deus, eu me sinto bem e é assim que eu vou adorar a Deus. Mas hoje, queridos, nós não temos mais essa dificuldade. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Deus, que é a luz maior, e depois nós temos a luz menor. Está aqui, manual da igreja. Olha que simples. Viu há quanto tempo nós estamos empurrando um problema, que aí empurra para um, empurra para outro já fala, eu não vou tocar nesse assunto, porque se tocar nesse assunto, está aqui. Meu irmão, olha só, eu vim te visitar. Eu vim trazer uma mensagem para você que está aqui.
na primeira página do manual da igreja que diz assim, ó. Por que um manual de igreja? Por que a igreja adventista do sétimo dia tem um manual? Deus é um Deus de ordem, e como evidenciado em suas obras de criação e redenção, consequentemente, ordem faz parte da essência da sua igreja. Irmão, mais ainda, eu tenho um assunto aqui bem importante para você, que diz assim, eu quero refletir com você, meu irmão. Eu sei que às vezes nós falamos de nós mesmos e nós trazemos alguns problemas, mas sabe, irmão, olha, fique tranquilo que eu vou te passar aqui uma informação importante sobre adoração. O que é adorar a Deus? E eu acabei deixando sem marcar aqui, mas eu vou encontrar. Mas enfim, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 28, o versículo 18 e o versículo 20. São versículos bem conhecidos. Achei aqui. Mateus 28 e o versículo 18 e o versículo 20. Gostaria de pedir que o Carlos pudesse ler. Carlos, por favor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Queridos, um dos grandes problemas como cristãos é nós mostrarmos para as pessoas que elas precisam mudar de vida. Por que temos essa dificuldade de olhar no olho do irmão e falar, irmão, olha, você precisa mudar? Por que nós temos essa dificuldade? Porque muitas vezes a Bíblia ela apresenta assuntos específicos para tudo. Mas muitas vezes eu posso entender que esse versículo só está dizendo sobre batismo, pregar o evangelho. Mas olha que ponto importante no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a pergunta é, o que Jesus nos ordenou? O que Jesus nos ensinou? Jesus falou para nós sobre reverência? Em algum momento Jesus ensinou o povo a santidade? Em algum momento Jesus ensinou as pessoas a ter apenas Deus como centro da adoração? Será que alguma vez Jesus ensinou as pessoas a tomar cuidado quando dá ofertas aqui e ali, ou orar alto, mostrar? Será que Jesus falou isso para as pessoas? Isso é o quê? Ensinamentos. Isso é ordenanças. Isso é correção. E às vezes por estarmos desconectados, envolvidos nessa vida, acontece um problema e a gente fica, nossa, a pessoa está possuída, o que eu vou fazer? Eu esqueci o hino, eu não sei que leitura que eu faço, eu não sei como que eu me comporto. Ah lá, a irmã está dando problema na igreja, o irmão está dando problema na igreja, ai meu Deus do céu. Sabe, a gente fica assim, ai Senhor, o que eu vou fazer? Pô, gente, é fácil, está aqui. A palavra de Deus é o nosso guia, ela é autoridade. É claro que numa situação como hoje, você vai falar, o inimigo ele vai retrucar mesmo. Não adianta. Ele vai retrucar. Quando você chega, ele já pergunta, o que você está fazendo aqui? Quem te chamou? Ele já sabe quem você é. Ele sabe como foi sua vida. Ele sabe o que você estava fazendo naqueles momentos antes de chegar. Ele sabe. Então ele fala, o que você está fazendo aqui? Talvez ele sabe que você é um perdido e realmente você está vivendo como perdido. Ele vai rir da sua cara. Ele vai zombar. E às vezes nós entendemos essa situação como, a pessoa. Não é a pessoa, queridos, é o inimigo. O inimigo quer nos provar. Ah lá, bonitinho, canta, prega. Na igreja é uma maravilha, mas olha lá fora como que ele é. Olha como que ela é. Olha aquele menino na escola. Olha o comportamento dele. Olha a atitude daquele pai e daquela mãe. Olha a atitude daquele filho para com o pai e a mãe.
E é assim. Ah lá a vida do pastor, a vida do ancião. Ninguém está preocupado em dizer assim, puxa, realmente Deus ele quer que nós o adoremos da forma que ele quer. E é por isso que muitas vezes quando se tem uma liderança de igreja, a liderança ela é dividida. Queridos, cuidado. É sério. Ontem eu presenciei uma cena chata. Estava ali fazendo algumas corridas em Hortolândia. Fiquei especificamente aqui em Hortolândia. E ali parei no banheiro, que eu estava apertado. Desde a hora que eu saí até o finalzinho da tarde, que eu já avisei a Tami. Falei, olha, 4 horas estou parando, porque a gente vai para casa para se preparar para ir para o culto. Né, que foi a passagem do ano. E por estar afastado algum tempo de atividades da igreja, então a gente perde um pouco essa comunicação com os líderes, aqueles que eram anciãos e tudo mais. E estou ali, aí quem chega, o nosso querido irmão, muitos conhecem, foi ancião, há um tempo atrás ele lutou aqui para ser um pastor e teve algumas dificuldades, ele partilhou com a gente as dificuldades. E lá ele deu um toque, eu olhei, meu irmão, aquele abraço gostoso, e aí, como que tá, Eliezer? Tudo bem? Meu irmão, tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Falei, e aí, como que tá de onde você tá? Ele falou, meu irmão, eu pedi para a comissão remover o meu nome da igreja. Falei, cara, claro que você não vai perguntar o que aconteceu, né? Não cabe a nós isso daí. E eu, puxa, é mesmo, irmão? Ele falou, Eliezer, princípios que eu não estou conseguindo viver. E quando nós não conseguimos viver os princípios de Deus, a gente não pode ficar enganando a Deus e nem mesmo a nós dentro da igreja. E ali papo vai, papo vem, conversa, e daqui a pouco sai a esposa, a filha. A filha cresceu, uma moça. Trajes que nos entristecem, ornamentos, joias. E eu falei, Senhor, que luta que esse irmão está passando. E ali em oração, eu falei, Deus, tem misericórdia. Enfim, não é o fim do mundo. Tantos outros estão caindo e caem e tropeçam. E ele falou, olha, Eliezer, eu desejo voltar. Não sei quando, mas eu desejo voltar. E eu falei, amém, meu irmão. É isso aí. Que Deus te dê força e que você volte o mais rápido possível. E enquanto estávamos ali na calçada, na rua, conversando, um dos rapazes que trabalha ali, olha carro, e você vira ali no shopping, ele já, aqui e tal, aquela coisa e tal. E ele chega, com licença, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o que é adorar a Deus? Um que pediu remoção, né? Não esperou que a igreja fosse até ele, mas ele mesmo. Um homem que pregou, um homem que tinha um dom maravilhoso de explanar a palavra de Deus. De um outro lado, alguém que está retornando, alguém que está realmente voltando às atividades, e principalmente uma vida, né, com Deus, que é o mais importante. Então vem esse morador de rua e diz, o que é adorar a Deus? Responde aí para mim. Estou vendo vocês num bate-papo aí. Mas que bate-papo? Estava do outro lado da rua. E eu conversando com ele ali, e nós ali, um ajudando o outro e tal. Ele, eu tenho uma opinião de adorar a Deus e tal. E lá ele começou a apresentar, Rodrigo. E ele começou a apresentar o que é na opinião dele. É claro que lá ele falou que vive nas trevas, e que ele vive lá porque ele avalia as coisas espirituais, enfim, aquelas coisas que a gente já falou desde o início. O inimigo, queridos, está batendo forte. Talvez para você, pouco importa o que aconteceu comigo, pouco importa o que está acontecendo com a minha sogra, não sei a sua vida. Mas todos nós estamos nesse jogo. E nesse jogo tem vitória e derrota. Felizes aqueles que abalaram estão de pé. Felizes aqueles que caíram feio e retornaram. Mas ai daqueles, como diz a palavra do Senhor, que está de pé, cuide para que não caia. Porque talvez se cair, não vai conseguir levantar. E isso serve para nos alertar, abrir os nossos olhos e saber que nós estamos aqui para adorar Deus.
Eu não vou na igreja porque agora eu tenho cargo, porque eu me comprometi, e agora eu tenho que abrir a igreja cedo, agora eu tenho que cuidar do som, agora eu tenho que limpar a igreja, porque eu tenho que estar lá, porque se não tiver ninguém fica feio pregar, trazer pregador. Queridos, esquece tudo isso. Vamos pensar novamente, por que eu escolhi trabalhar para o Senhor? Por quê? Porque eu escolhi ser um adorador. Para receber honras, porque prega bonito, porque canta bem, porque fala bem, porque tem uma boa liderança. Mas não é isso que Deus quer. Sabe, agora nós vamos ver lá em Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 ao 10. Essa é uma história bem conhecida sobre Jeremias, né? Um homem escolhido por Deus, mas com um grande desafio. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da barriga de sua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Jeremias falando: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, você falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Talvez eu e você não tivemos uma experiência semelhante de Jeremias, do próprio Deus falar a mim e a você. Mas sabe, Jeremias escolheu ser um adorador. E sabe como Jeremias quis adorar a Deus? Tendo uma esposa, tendo filhos, constituindo uma família. E o que Deus diz? Não, você não vai casar. Você não vai ter filhos. Eu vou te usar como eu quero. E não como você quer me usar. Viu como é simples, queridos, o que Deus tem para nós? Muitas vezes nós queremos ser adorador do nosso jeito. Mas assim como Jeremias, Deus diz: não, não é assim que eu quero. Eu quero que você me adore do jeito que eu quero ser adorado. Porque do meu jeito não há escândalo, do meu jeito não há vergonha, do meu jeito não vai haver blasfêmias. Agora, do seu jeito, sim. Vai haver discórdia, vai haver rivalidade, vai haver discussões. E minha casa foi levantada para que eu possa ser adorado e não para que haja rivalidades, desrespeito e muitas vezes até briga. Em prol do que eu estou adorando a Deus certo, você está adorando o Deus errado. E ali as pessoas entram e falam: nossa, que igrejinha mais difícil, vamos embora daqui. E tudo que o inimigo quer é tirar os verdadeiros adoradores da presença de Deus. E sabe como você arranca um verdadeiro adorador da presença de Deus? Sendo você mesmo, dentro da igreja. Não é fácil nós sermos o que Deus quer que nós sejamos. Mas abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Ali nós temos uma outra resposta. E depois nós vamos ler mais um versículo aonde Deus nos ajuda a compreender este tema tão importante sobre adoração. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Mais uma vez, Deus orienta a sua igreja. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que ouvem, aqueles que guardam. E a palavra guardar significa praticar. Aqueles que praticam. Aqueles
que fazem, aqueles que vivem, pois o tempo está chegando ao fim. Deus garante estar apenas com aqueles que obedecem. Deus, ele confirma a sua proteção com aqueles que vivem a sua vontade. E agora nós vamos para o versículo central, que é Jeremias 17. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e o versículo 10. Pode ler para nós, Helder, por favor? Jeremias 17, versículo 9 e o versículo 10. Queridos, Deus revela ao seu povo que o nosso coração é mais corrupto do que todas as coisas. Tudo que nós fazemos e tudo que nós procuramos fazer vem do sentimento, vem do nosso coração. Mas Deus está dizendo, filho, cuidado, porque o seu coração é enganoso. E sabe o que mais? Eu esquadrinho o seu coração, eu provo os seus pensamentos, para quê? Para isso dar a cada um segundo as suas atitudes, o seu proceder. Sabe, quando as coisas acontecem negativamente dentro da igreja, seja aqui dentro ou lá fora, Deus está dizendo, eu deixo isso acontecer. Eu permito que isso aconteça, porque primeiro eu já disse, o seu coração, não confie nele. Ah, o meu coração está pedindo para cantar essa música. Ah, o meu coração está pedindo para pregar. Ah, o meu coração está pedindo para ir com essa roupa. Ah, o meu coração está pedindo para preparar essa comida. E Deus diz, cuidado com o seu coração. Ele é corrupto. E quando Deus permite, é para que cada um receba segundo os frutos de suas ações. E a última passagem está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23. João 4, versículo 23, nos diz que, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Querida igreja, não importa a forma que você e eu estejamos adorando a Deus. Pode arrancar lágrimas de alguém, pode fazer pessoas sair de seus lugares e vir aqui à frente. Pode ir lá fora receber um grande abraço e ouvir aquela voz dizendo, você foi usado por Deus. Mas sabe, Jesus está dizendo, filho, chegou a hora que os verdadeiros adoradores, eu, Deus, o reconhecerei. Porque aqui no finalzinho diz, porque são esses que o Pai procura. Portanto, nós procuramos agradar a Deus, nós procuramos adorar a Deus de uma forma, mas hoje Ele está dizendo, filho, esqueça tudo isso, porque eu reconheço e procuro os meus verdadeiros adoradores. E que nessa noite, a nossa preocupação e o nosso desejo seja agradar somente a Deus. Se isso é bom, é isso que eu vou fazer. Se isso não é bom, e não está dizendo que é pecado, só está dizendo não é bom, então isso
não farei. Não irei mais na presença do Senhor, não irei mais adorar ao Senhor, porque eu acho que essa roupa é boa, porque eu acho que esse penteado é bom, porque eu acho que esse esmalte é interessante, porque eu acho que essa saia, esse vestido, ou porque eu acho que talvez de calça, de camiseta, não importa. A partir de hoje eu quero ir do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus espera. Depois lá em casa, eu e Deus nos acertamos da forma que eu quero continuar me comportar na rua, no trabalho, mas na presença do Senhor, Ele tem um padrão. Ele tem um modelo. E agora esse modelo nós vamos ouvir do manual sobre adoração. E eu gostaria de que você prestasse atenção. Capítulo 10. Cultos e outras reuniões. O apóstolo João declarou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que ele procura para seus adoradores. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, honra ele não impede, com sua presença, assembleias de seu povo. Ele prometeu que quando se reunissem para buscá-lo, reconhecendo seus pecados e para orarem uns pelos outros, ele se reuniria com eles por meio de seu Espírito. Mas os que reúnem para adorá-lo devem afastar de si toda coisa má, a menos que o adorem em espírito e em verdade, e na beleza de sua santidade, suas reuniões será de nenhum valor. Queridos, quando ele diz aqui, os que se reúnem para adorá-lo devem afastar de si toda coisa má. Querido, toda coisa má. O que é mal? O que não agrada a Deus? É o que nós ouvimos nos corredores. É o que nós ouvimos lá fora. É o que nós ouvimos numa reunião. Querido, se eu faço parte de um grupo de adoradores e está dizendo que a menos que eu deixe de me livrar de tudo aquilo que é má, será apenas uma reunião e nada mais. Muitos saem dizendo que culto abençoado, que culto maravilhoso. O que esse culto fez na sua vida? Qual é a diferença agora que você vai viver diante desse culto abençoado, dessa mensagem maravilhosa? O que aconteceu de diferente na sua vida? De duas coisas acontece. Ou realmente foi apenas um culto, aonde as pessoas se comoveram, ou onde realmente as pessoas não estão tendo coragem de aceitar ser um verdadeiro adorador. É aquele adorador que quando for para casa, ele sabe que vai ter que eliminar. Vai ter que eliminar programas de televisão, vai ter que eliminar músicas, roupas. Essa semana foi interessante em casa, que minhas filhas ganharam um presente. E já faz tempo que eu vejo, né, esses presentes e eu fico triste. E ali me ajoelhei na cama, sentaram as três na cama, e aí eu peguei esse presente. Mas antes, eu abri a Bíblia para elas, no livro de Josué. E disse que está em Josué 24, versículo 14. Pois agora temei ao Senhor e o serviu com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Ou então você pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali eu peguei aquele presente e abri na cama. Era uma toalha. E ali uma personagem. E eu abri e falei, o que é isso? Quem que é essa personagem?
Ah, é a fulana. Como ela está se vestida? Como ela está vestida? O que ela tem em seu pescoço? O que são esses emblemas, esses desenhos? E ali os olhinhos já começam a olhar para baixo. Aí fica correndo os olhinhos, uma olha para a mãe, uma olha para a irmã olha para a irmã, olha para a mãe, olha para o pai. E eu falei, vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está dizendo para nós agora? Escolhei hoje a quem sirvais. Muitas vezes na nossa vida nós não declaramos abertamente que aceitamos que o inimigo fique em nossa casa. E muito pelo contrário, né? Dizemos que não temos nada com ele, e somente o Senhor vamos adorar, e somente a Deus vamos servir. Mas coisas que pertencem ao inimigo está entrando na nossa casa. E muitas vezes estamos vendo e não estamos nos importando. Porque achamos que é apenas um desenho, que é apenas uma camiseta. Mas sabe, esse personagem ele faz magia, esse personagem ele faz milagres, esse personagem ele invoca deuses. E Deus é claro em dizer que ele abomina a magia. Deus é claro em dizer que ele abomina pessoas que adivinham as coisas. E ali então eu disse, porque muitas vezes a nossa vida não vai bem. Às vezes culpamos a crise no emprego, desemprego, dinheiro. Às vezes culpamos tantas coisas por vivermos uma vida tão difícil e somos cegos por enxergar qual é o verdadeiro problema, porque nós não somos bem-sucedidos na nossa vida. E Deus diz, deitar fora os vossos deuses. O trimestre encerrou onde mostrou Neemias e Esdras uma dificuldade de ter que conter o pecado, a idolatria de um povo que ao mesmo tempo que dizia, vamos servir ao Senhor, era o mesmo povo que estava ali idolatrando imagens, deuses pagãos. E Neemias ali então jogando fora e sem pedir licença e por favor, joga fora, e jogava as coisas. E é isso que precisamos fazer hoje. Já era para ter sido feito antes. E eu disse a elas, falei, olha, procura tudo que pertence ao inimigo aqui dentro, joga fora. É um presente ganho pela avó, pelo vô, pelo tio, pela tia. Antes obedecer a Deus do que aos homens. E é claro que falando assim não é fácil para eles. Porque são coisas cultivadas. O que tem? Ai, como você leva as coisas sério demais. Ai, mas não tem nada a ver. Sabe? E aí eu digo, não tem nada a ver, né, fulano? É só um ídolo. É só um deus pagão. Realmente, esse desenho, essa camiseta, essa bonequinha, ela não pode fazer nada, ela não abre a boca. Mas o autor que está por trás disso, aquele que realmente criou todas essas coisas para afrontar o próprio Deus, ele sim tem poder. Ele pode destruir famílias. Ele pode trazer desgraça na vida das pessoas. Portanto, lá no Éden, ele fez a mesma coisa. Eva, é só uma fruta, é só uma mordidinha, é só um pedacinho, não vai acontecer nada, boba, simplesmente você vai morrer. Simplesmente você vai ver o seu próprio filho tirando a vida do irmão. É só isso que você vai ver. Sabe, essa fruta, ela não tem problema nenhuma. Deus falou isso porque sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai ver o que é a morte. Você vai ver o próprio Criador tirando a vida de uma ovelhinha para poder tecer uma roupa para esconder a tua nudez. É só isso que você vai ver. Um animalzinho olhando e silenciosamente morrer por causa de uma decisão, por causa de uma escolha. Adorar a Deus do jeito que eu quero e não adorar do jeito que Ele quer. Que eu e você tenhamos essa coragem de dizer, eu e minha casa, não vamos tentar servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir e adorar ao Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê forças e coragem para combater o mal, porque Ele está aí.
ele está mostrando que realmente o tempo dele está chegando ao fim. E quantos ele puder levar, ele vai levar. Mas que mesmo que tiver que derramar lágrimas, tivermos que sofrer, vamos sofrer ao lado de Jesus. Eu quero cantar uma música agora, no final. E essa música diz que o meu desejo é louvar, o meu desejo é buscar. Eu vivo para te servir, Senhor. Não temos nada. Não temos nada de nós. Mas em Cristo, nós temos tudo. Que seja esse o nosso desejo e a nossa oração.